Cultivo Online, capítulo 1456. Solicitação de desafio da facção seladora de demônios. 1456 Solicitação de desafio da facção seladora de demônios. Quando o presidente Lee ouviu que Yuan planejava doar algumas técnicas para a associação de cultivadores, ele imediatamente pulou de excitação. Afinal, tudo o que veio do jogador Yuan foi definitivamente muito precioso e significativo. Além disso, se você não se importa, pode espalhar a notícia sobre a facção seladora de demônios desafiando o enxame de gafanhotos ardentes? Se todos estiverem cientes disso, pode ser mais difícil para eles rejeitarem nosso desafio, sugeriu Yuan de repente. Claro, podemos providenciar isso para você. Então ligarei de volta assim que tiver uma resposta do enxame de gafanhotos ardentes. Obrigado. Yuan encerrou a ligação e se virou para olhar para Bai Lianhua, que estava olhando para ele com os olhos arregalados e o queixo solto durante toda a ligação. Vendo a reação dela, ele simplesmente sorriu em silêncio. Você realmente planeja lutar contra 40.000 pessoas com 12? Yu Hou perguntou de repente com uma expressão preocupada no rosto. Yuan balançou a cabeça, mas antes que pudessem dizer mais alguma coisa, ele falou: Não planejamos fazer com que todos participem. Mei Feng, por exemplo. Inacreditável, Bai Lianhua murmurou com uma voz atordoada. Ninguém vai pensar que você tem uma chance de vencer esta guerra de facções, sabe? Tudo bem, não espero que ninguém faça isso, de qualquer maneira. Então ele discou outro número em seu telefone e levou-o novamente ao ouvido. Olá, senhorita Mei Feng, isso vai ser muito repentino e inesperado, mas acabei de desafiar outra facção para uma guerra de facções. Se eles concordarem, começaremos em alguns dias. Guerra de facções? Com quem? Mei Feng não se incomodou em perguntar por quê. Enxame de gafanhotos ardentes. Yuan não esperava que Mei Feng soubesse sobre eles. Mas para sua surpresa, ela começou a resmungar sobre suas estatísticas como se fosse sua gerente. Fieri Locust Swarm está classificado em 86º lugar no mundo. Tinha 39.500 membros no mês passado. Tem aproximadamente 30.000 aprendizes espirituais, 9.000 guerreiros espirituais, 300 mestres espirituais, 7 grandes mestres espirituais e um lorde espiritual de primeiro nível. Como você tem tanta informação sobre eles? Yuan não pôde deixar de perguntar. Como gerente da facção seladora de demônios, é meu dever saber tudo sobre nossos concorrentes em potencial. Tenho informações sobre todas as facções que não foram fundadas recentemente. Agradeço o esforço, mas não faz sentido desperdiçar seu esforço nisso, senhorita Mei Feng. Isso dificilmente requer qualquer esforço da minha parte, então não me importo. Se você diz, de qualquer forma, você pode avisar os outros sempre que os vir. Eles também não são obrigados a participar. Ok, vou avisá-los. E quanto à natureza da guerra de facções? Mei Feng então perguntou. Modo de cerco. Eu entendo. Então eu ligarei para você quando tiver uma resposta do Fieri Locust Swarm. Sim, jovem mestre. Depois que Yuan desligou o telefone, Bai Lianhua disse a ele. Yuan, você sabe por que é incrivelmente difícil, se não impossível, vencer uma guerra de facções sozinho? Mesmo se você tiver um cultivo superior. Para evitar que os jogadores se matem, armas reais são estritamente proibidas, e a vida de alguém é representada por um distintivo em volta da cintura. Em uma luta, você não pode atacar seu oponente com a intenção de matá-lo ou aleijá-lo propositalmente. No entanto, com técnicas marciais permitidas, ainda é possível aleijar ou matar alguém acidentalmente com as próprias mãos. Quando isso acontecer, você será automaticamente desqualificado e removido da guerra de facções. Durante minha primeira guerra de facções após a atualização do sistema, tentei um pouco demais e quase matei um espírito aprendiz, o que me desqualificou e foi removido, custando-nos a partida. Bai Lianhua suspirou. Entendo. Isso faz sentido. Após um momento de silêncio, Yuan sugeriu de repente. Ei, você se importaria de me deixar treinar com seus membros? Você quer treinar com meus membros? Os olhos de Bai Lianhua se arregalaram de choque. De jeito nenhum. Você está tentando intimidar minhas irmãs, irmão Yuan? Yu Hou falou em tom um tanto brincalhão. Yuan riu e elaborou. Claro que não. Quero praticar como conter minha força, e este será um bom treinamento para eles, já que também lhes darei conselhos de combate. Treinar com você, hein? Isso pode não ser uma má ideia. Não vou me importar. Desde que você possa garantir que nenhum dos meus membros será gravemente prejudicado. Bai Lianhua disse. Não se preocupe, não é como se eu não soubesse como controlar minha força e não pretendo realmente acertá-los. Então qual é o sentido de sparring? Vamos tratar isso como se fosse uma guerra de facções e tentar destruir o distintivo do outro. Entendo o que você está tentando fazer agora. Ok, eu aprovo. Vou avisar os outros para que você possa começar amanhã. Bai Lianhua disse. Ok, Yuan assentiu. Enquanto isso, logo após o presidente Lee enviar o pedido de desafio da facção seladora de demônios ao Fieri Locust Swarm, uma fonte anônima avisou agências de notícias ao redor do mundo. A fonte revelou que a facção seladora de demônios desafiou o enxame de gafanhotos ardentes para uma guerra de facções, que rapidamente se espalhou online como um incêndio.
Tópicos de fórum e discussões sobre o desafio rapidamente preencheram todos os sites e canais relacionados às facções. Mas como Yuan estava envolvido, também se espalhou pelas redes de cultivo online. Na verdade, as notícias se espalharam tão rapidamente que o enxame de gafanhotos ardentes soube do pedido de desafio da facção seladora de demônios através de fóruns online antes mesmo de vê-lo em suas notificações pessoais, o que chocou enormemente todos os seus membros, enviando toda a facção para um tumulto. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.